o dilema com os endocrinologistas, né? Uma pessoa que é o Alessandro, eu conheço ele tem o porte atlético, ele não é obeso. Ele diz que quando ele faz low carb, ele fica com o LDL, que é o colesterol ruim, elevado. E aí os endócrinos ficam no pé dele. Isso é um risco? A pergunta dele, isso é um risco? Então vamos entender. O que é o colesterol no teu corpo? Colesterol é aquela gordurinha, é um tipo de gordura que o teu fígado faz. Para o teu corpo, todas as células do corpo precisam usar colesterol. Então, teus órgãos reprodutores usam colesterol para fazer hormônio, teus hormônios, progesterona, testosterona, tudo é feito de colesterol. Teu cérebro usa colesterol para gravar memória, para obter energia. Todo o teu corpo usa colesterol. Todas as células do corpo têm colesterol na composição, na parede, da membrana celular. Então, a gente precisa de colesterol, por isso o nosso fígado faz colesterol. Colesterol é uma gordura e ela precisa trafegar pela corrente sanguínea para chegar em todos os órgãos. Mas gordura e água não se misturam. Então, o nosso corpo, ele faz, é como se fosse uma proteção. É uma proteína que vai transportar esse colesterol pelo corpo. LDL é a proteína que leva colesterol do fígado para o resto do corpo. E HDL é a proteína que traz o colesterol de volta para o fígado. E o fígado degrada e elimina esse colesterol. Então, esse processo, ele é perfeito, né? Ele acontece de forma perfeita. Quando a gente faz low carb, normalmente, as pessoas aumentam muito o consumo de gordura por causa de uma visão antiga da low carb. Quando lá em 2010, 2012, começou a se falar mais em low carb, porque se confundia muito low carb com a dieta cetogênica. E a dieta cetogênica, ela era usada para tratamento de pessoas com epilepsias, de crianças com epilepsias graves. E esse tratamento, a dieta cetogênica terapêutica para esse tipo de tratamento, é uma dieta que tem uma grande quantidade de gordura. E aí, esses conceitos, eles foram misturados. E se falava que quanto mais gordura, melhor. Só que não é bem assim. Se você está fazendo uma dieta low carb, high fat, porque se falava antigamente, né? Low carb, high fat. O high fat vai ser a sua dieta ou é você que tá high fat? Porque essa gordura que você vai queimar na tua alimentação, ela vai vir de algum lugar. Se ela estiver vindo da sua alimentação, ela não vai vir do teu corpo, do seu estoque. E o que você quer é queimar estoque. Então, quem é high fat é você, não é a tua dieta. Então, já começa por aí um dos motivos de algumas pessoas terem uma elevação no colesterol. Mas também existem pessoas que são hiperrespondedoras. Ali a gente tem em torno de, acho que 2-3% das pessoas que começam a fazer uma dieta low carb mais cetogênica, ou seja, com bem pouco carboidrato, elas têm ali uma tendência a ter uma hiperresposta do colesterol. Elas começam a produzir muito colesterol. E essas pessoas normalmente elas ficam com colesterol acima de 300. Não é assim, o meu colesterol subiu de 180 para 200. Se subiu de 180 para 200, tá tudo bem. Se subiu de 180 para 220, ainda tá tudo bem. Se tá passando de 300, aí você precisa se preocupar. Claro que eu tô falando para pessoas saudáveis e sem histórico de doença cardiovascular. Se tá chegando ali no 300, aí sim você pode ser um hiperrespondedor. E o que essas pessoas precisam fazer? Hoje em dia, a gente não sabe, não se tem estudo suficiente para dizer que pessoas saudáveis, de porte atlético, que estão fazendo low carb, não têm risco cardiovascular. Quando essas pessoas têm um colesterol muito acima de 300, se elas aumentam o risco cardiovascular. Sabe por que não tem estudo? Porque nenhum médico deixa o paciente ficar com colesterol desse jeito. E nenhum comitê de ética vai aprovar um estudo que vai permitir que pacientes fiquem com colesterol alto desse jeito. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer um aumento, sim, do risco cardiovascular. E aí, nesse caso, o que se faz? Ou você aumenta um pouco a ingestão de carboidratos e sai desse estado de cetose. Então, você coloca carboidratos bons na alimentação. Se a pessoa já é atlética, já tem peso adequado e está fazendo dieta tão low carb que ela chega a ser cetogênica, então você aumenta um pouco os carboidratos e tira essa pessoa do estado que a gente chama de cetose. E aí, o colesterol tende a normalizar.
Se mesmo assim esse colesterol não normalizar, e aí você tem que ir em um bom médico, um bom cardiologista, que vai te indicar um remédio, que o remédio não mata. A gente é contra o uso indiscriminado do remédio para baixar o colesterol, mas indiscriminado significa você pegar um colesterol de 200 e querer que ele fique abaixo de 150. Isso é o uso indiscriminado do remédio. Se você tem um colesterol acima de 300, para você chegar com esse colesterol ali em torno de 230, 220, com medicamento, isso não é um problema. Então, entendam, a gente não sabe o que pode acontecer se uma pessoa permanece por muito tempo com esse colesterol tão elevado. Então, a gente, como profissional de saúde, não pode ser irresponsável de deixar essa pessoa permanecer assim. A gente não tem, então, estudos na área suficiente. E uma outra coisa importante também da gente sempre lembrar, o LDL, né, essa nomenclatura LDL, na verdade engloba vários tipos de LDL, né? Aqui no Brasil a gente está começando a ter exames que conseguem categorizar esses tipos de LDL. Então a gente tem um LDL tipo A, o tipo B, a gente também tem um LDL MGMING. E a gente também tem a LPA, né? Mas a gente vai explicar isso rapidinho aqui para vocês. Então quem tem um LDL tipo A, é um LDL bom, é um LDL que não é inflamatório, ele tem maior dificuldade, por exemplo, de ser oxidado, e ele só vai causar mal para o organismo se ele tiver oxidado. E o que oxida esse colesterol? O que oxida esse colesterol é açúcar, né? O que oxida esse colesterol é radical livre. Então quando a gente para pensar, a exposição à poluição, a exposição aos agrotóxicos, né? Mas quando a gente entra em contato com esses agrotóxicos, com venenos, poluição, quando a gente entra em contato com açúcar todos os dias, né? E lembrar que o açúcar, ele tá escondido, cara. Ele tá escondido na tua alimentação. O açúcar, ele tá lá no teu pãozinho de manhã cedo. Ele tá lá. Não precisa ter o sabor doce. Isso, ele não precisa ter o sabor doce. Ele tá lá no teu arroz, no teu feijão. Ele tá ali. No macarrão, escondido. Porque o carboidrato, ele é com colar de pérolas, né? Isso aí é você que fala. Ele é um colar de pérolas de glicose. Então, quando ele é quebrado dentro do organismo, o que acontece? Você tem um aumento automaticamente da glicose. E aí você aumenta o risco também de você estar oxidando o seu tipo de colesterol. Seu colesterol, mesmo que seja o LDL tipo A, que é o dos mais bonzinhos, você acaba oxidando, ele perde a função. E aí você tem aterosclerose, tem outros problemas, né? Incluindo problemas cognitivos. O outro LDL é o LDL tipo B, né? O LDL tipo B, ele já é mais denso, ele é mais pesado. Ele acaba sendo como uma bolinha de chumbo dentro da tua corrente sanguínea. Ele acaba causando inflamação, por exemplo, né? Dentro das paredes das artérias. E aí a gente também tem o LDL tipo MING, né? MGMING, que acaba sendo o ultra terrível, o vilão da tua vida. Esse ali, cara, se você tem ele aumentado, e normalmente ele tá aumentado em pacientes que têm diabetes, em pacientes que têm triglicerídeos altos, aí esse é perigoso. Esse é o que você tem que observar. Por exemplo, eu fui no laboratório e eu não sei se eles têm o exame que eu preciso, né? Como é que a gente pode avaliar isso? Cara, avalia a hemoglobina glicada, avalia a insulina basal em jejum, que aí você tem uma noção geral de como é que tá essa carga de açúcar no sangue e a probabilidade de você ter um colesterol oxidado. E por último a gente tem a LPA, né, que é um mensageiro, é um colesterolzinho, na verdade não é um mensageiro, ele é um alerta. Vai lá para a parede da artéria e fala, opa, tá machucado, tá inflamada essa parede de artéria. E ela começa a se acumular e se depositar ali, né? O famoso, ele seria bonzinho, mas como o corpo tá em constante inflamação, o corpo tá, né, o processo oxidativo de forma geral, o que vai acontecer? Vai colar plaquinha em cima, vai tentar tirar essa inflamação da parede da artéria, não vai conseguir, vai chamar mais colesterol. Ao aumentar aos poucos essa inflamação, você tem aterosclerose. Quando a gente consome muito açúcar, tem um excesso de açúcar na corrente sanguínea, o que acontece? Açúcar, ele é ácido, ele acidificaria o sangue. Mas o nosso sangue não pode ficar ácido. Então, o nosso corpo tem um controle do pH sanguíneo extremamente rigoroso. Aumentou um pouquinho a concentração de açúcar, de glicose na corrente sanguínea, o corpo vai equilibrar essa acidez para manter o pH do sangue sempre constante. Já começa aí a gente a falar de um outro mito, né, que é das comidas alcalinas e da água alcalina, que o teu sangue, para ele, não faz a menor diferença. Mas o que vai acontecer quando você ingere muito açúcar e tem uma alta concentração de açúcar na tua corrente sanguínea? O corpo tira cálcio dos ossos. Então, você vai descalcificar os ossos e colocar esse cálcio na corrente sanguínea. E aí você vai ter inflamação nas artérias, muito açúcar acumulado ali na tua corrente sanguínea e cálcio circulante. Tá inflamado, o que vai acontecer? Vai calcificar a parede dos teus vasos sanguíneos. Então, além de você formar essa placa ali de colesterol, que tá tentando te ajudar, tentando desinflamar a tua parede ali, você vai calcificar. Então, você perde a
maleabilidade daquele vaso sanguíneo. E isso é o que vai aumentando o teu risco de doença cardiovascular. Mas entendam, assim, o que deu início, né, a todo esse processo foi a inflamação daquela artéria.